A paz do Senhor, meus irmãos da União de Adolescentes, Pão de Areia. Estamos com alguns estudos para serem realizados. Eu vou iniciando aqui esse trabalho para a honra e a glória em nome de Jesus, convidando o meu amado irmão para nós juntos louvarmos ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos aqui louvar ao Senhor com o nosso hino da harpa. O hino 52. Estou aguardando você pegar a sua harpa e louvar junto agora ao nome do Senhor. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Este amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, sim, está bem. Cristo agora o cetro empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Esse amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável. Sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta sim e com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia, sim, sim, está bem. Por caminhos escabrosos, vai tudo bem, ou por mares tormentosos, tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nenhum só dos seus se esquece. Sim, sim, está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Quão feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatado e do mundo separado, sempre por Jesus guardado, sim, sim, está bem. Glória a Deus, aleluia. Motivo de alegria nós estarmos, embora esse período de pandemia nos afastou uns dos outros, não é? Mas estamos retornando às atividades gradativamente e contamos, não é, com a sua presença nos trabalhos, nos cultos em nossa congregação. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 126. Abra sua harpa, vamos juntos louvar ao nome de Jesus. Isso é muito importante. Você estar louvando, não é? Na hora que nós aqui agora estamos convidando, na hora que você estiver assistindo, não é? Porque eu estou gravando esse vídeo para enviar para os meus irmãos e para que a gente possa seguir esse trabalho sempre que é feito com o início de louvor e adoração e depois a palavra do Senhor. 126. Bem-aventurança do crente. Amém? Vamos juntos? Então vamos lá. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor.
com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que nos leva ao seio do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O estudo desta noite, meu amado irmão, minha irmã, que está assistindo este vídeo, fala sobre levando Deus a sério. Esse é o tema deste assunto, deste estudo bíblico nesta noite, nesta oportunidade. A geração atual é caracterizada pela diversidade de crenças, costumes diferentes referentes a Deus. Há quem acredite que não existe na existência de Deus. Há outros que chegam a dizer que ele está morto. Isto sem contar com aqueles que zombam da sua existência e vivem sem honrá-lo como Senhor, Criador, aquele que fez todas as coisas. Todavia, mesmo com essa indiferença de tantas pessoas e com tantas insensatez, não é? Reproduzida em seus comportamentos, reproduzidos que está na sua maneira de viver, na sua maneira de conduzir junto ao seu semelhante, ao seu irmão, não é? Aos seus vizinhos. É importante afirmar que Deus existe. Você crê que Deus existe? Não é? Nós temos que crer que Deus existe. E é pela fé. Como está escrito em Hebreus, não é? A gente crê que Ele fez os mundos, fez todas as coisas pela fé. Então a nossa fé é que faz com que a gente creia, não é? Que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E a própria natureza, as coisas criadas, são tão perfeitas, não é? Que demonstram a grandeza do nosso Deus. Ele não pode ser visto pelo homem, porque o homem perece, mas ele enviou a sua palavra, enviou os seus servos e, por último, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que ele desse testemunho da existência de Deus. E Jesus fez com muita propriedade. Que ele é real e que ele intervém diretamente no curso de todas as vidas, não só das nossas, mas também do mundo inteiro. Há, entretanto, uma geração que crê nessa verdade e levam Deus a sério. Esta geração, este povo, é um povo escolhido, é o povo separado, não é? É nós que estamos sempre procurando servir a Deus. Não podemos dizer que a gente
sirva a Ele na totalidade, não é? No desejo do nosso coração era servir melhor a Deus. Mas as nossas falhas, as nossas debilidades, não é? O nosso coração, ele busca coisas que não agradam a Deus. Mas quando nós estamos reunidos, quando nós nos reunimos, nós nos relacionamos, cultuamos a Deus, essas divergências, essa separação, essas dificuldades são todas superadas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Então, meu amado irmão, nós estamos... O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Nós estamos estudando. Qual é o assunto? Qual é o assunto? Levando Deus a sério. Por que levar Deus a sério? Não é? Muitas pessoas não levam Deus a sério. Vivem brincando, né? Fazendo das suas vidas como se não tivesse que prestar conta no término de seus dias. A palavra de Deus em Eclesiastes diz que ao jovem, né, ele faça tudo que vier ao seu coração, mas sabendo que vai prestar conta no final da sua vida, tá? Então, a Bíblia mostra que muitos adolescentes tiveram uma experiência pessoal com Deus e, por isso, levaram Deus a sério. Muitos deles tiveram que andar contra o sistema mundano, contra o sistema daquela época. Muda a época, mas a perseguição, o mundanismo, não é? Continua acelerado, cada vez indo de mal a pior, caindo num buraco que não tem volta. E contra as tendências pecaminosas, e assim esses irmãos sofreram perseguições, aflições, angústias, medo, não é? Mas um segredo, algo maravilhoso aconteceu na vida deles. É que eles confiaram em Deus, confiaram na sua palavra, não é? E confiaram naqueles que os instruíram. Então, os jovens que foram felizes são aqueles que foram vitoriosos, são aqueles que dão crédito à palavra de Deus, não é? E levam Deus a sério. Muito importante isso. Certo? Então, meus irmãos, aqui nós temos alguns exemplos. No caso, José tinha 17 anos quando recebeu, né, o investimento de Deus. Ele teve um sonho. Nesse sonho eram 12 molhos de madeira para lenha, né? E esses se curvavam diante do molho dele. Também ele teve o segundo sonho, que foi das estrelas. Eram várias estrelas, o sol e a lua. E todos se curvavam diante da estrela dele. E este sonho, não é, motivou José a buscar, a viver. Ele não entendia, ele não podia entender. Assim como você, Deus te deu sonhos, Deus falou com o seu coração, Deus tem um projeto na tua vida. Agora, o projeto de Deus é partida dupla. Deus dá o sonho, mostra o caminho, mas é preciso que você siga as instruções e as orientações de Deus, sendo fiel na palavra, sendo fiel na vida, no testemunho, vencendo a natureza terrena, não é? Vencendo a natureza humana através do Espírito Santo. Em Gênesis 37:2, vamos ler. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Desculpa. 37:2, vamos ler aqui o que está escrito. Estas são as gerações de Jacó.
Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. José sempre foi aquele jovem, não é? Preocupado com a estrutura, né? A maneira de conduta dos seus irmãos. E ele sempre trazia, comentava com seu pai as dificuldades que ele encontrava. E ele via nos seus irmãos algumas falhas, algumas atitudes que não eram condizentes. E ele preocupado com essa situação, notificava ao pai. O propósito dele não era criar atrito, não era criar contenda. O propósito era levar ao pai, que é o responsável por educar os filhos. Ele não podia corrigir os seus irmãos, primeiro porque ele era quase o caçula, não é? Nesse período, né? José então estava ali fazendo esse trabalho de apoio ao seu pai e trabalhando com seus irmãos. Ele não ficava desocupado. Mas, quando chegava no final das viagens, quando levava as ovelhas, né, e aquilo que eles faziam que não era conivente, que não era a orientação de seu pai, ele chegava e dizia: pai, meu irmão fez isso, né? E às vezes isso chateava os irmãos, porque eles queriam fazer, mas queria que as coisas ficassem escondidas. Aí é que está o problema. Quando o jovem faz coisas erradas e quer manter escondido dos pais, né, dos líderes. Então isso aí é que conduz ao engano, ao erro. O que aconteceu com os irmãos de José, né? Eles tentaram matá-lo, venderam, né? Queriam matá-lo, né? Mas venderam o seu irmão, né? E ele foi levado para o Egito, lá foi vendido como escravo, e foi muito difícil para José. Mas José nunca perdeu a esperança, nunca perdeu a confiança. Ele venceu todas as divergências, todas as oposições, tudo aquilo que lhe foi contrário. Ele preocupou, ele desejou no coração. Por isso que é muito importante você, amado adolescente, que você deseje no seu coração servir a Deus, vencendo as dificuldades, vencendo os obstáculos, vencendo as perseguições, não é? Não levando em consideração, porque quando José, no final da sua vida, quando seu pai faleceu, seus irmãos vieram mentir para ele, dizendo: meu pai mandou te dizer que você nos perdoe. Ele começou a chorar. Por quê? Porque ele sabia que tudo aquilo foi a mão de Deus. Se não tivesse acontecido daquela forma, ele nunca teria ido, nem salvado a sua família, e nem a quantidade de pessoas que foram salvas, que não tinham nada a ver com Deus. Mas Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele ajuda, ele sustenta, ele manda o pão, ele manda a chuva, tanto sobre os bons como sobre os maus. Agora, a diferença está na hora que você chega na presença de Deus. A diferença entre nós e o ímpio é na nossa conduta. Nós somos servos do Senhor, não é? Para uma conduta de acordo com a vontade de Deus. Davi também foi um jovem, né? Conhecemos a história de Davi. Ele era abandonado pelos seus irmãos, ele quem cuidava no campo, e ele tinha 13 anos, né? Quando Deus falava com Davi, conversava com Davi. Vamos ler aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: então Samuel tomou o vaso,
de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, a chamada de Davi, ele tinha 13 anos. 13 anos, meus irmãos. Então, quando Deus se agradou de Davi, né, Deus chamou ele ainda menino, adolescente. Então, Deus trabalha na vida de cada um conforme a vontade dele. Davi foi crescendo, foram passando os dias, né? Ele entrou nas batalhas, né? Começou a guerrear, e quando ele enfrentou aquele gigante, né? Então veja que Deus deu a vitória. Ele não conseguia nem andar com a armadura de Saul, mas ele venceu o gigante porque ele não foi nas suas forças, ele não foi segundo a sua vontade, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você faz assim na sua vida, quando você estuda, quando você trabalha, quando você ajuda em casa, quando você coloca no coração fazer como fez Davi, servir independente das circunstâncias. Os irmãos estavam lá a regalia, né? Tranquilo, mas Davi estava lá no meio das ovelhas. Quando Jessé chamou os filhos, colocou na frente de Samuel, mas passa um, passa outro, nenhum deles Deus havia chamado. Mas quando chegou, acabou-se os mancebos, aí Jessé disse: ainda tem um menor. Então, seja o menor de Deus, seja a menor de Deus, né? Ainda tem um pequenininho, ainda tem o franzininho, ainda tem aquele que é desprezado, não é? Mas Deus não te despreza. Amém? Também temos a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram levados presos, cativos, né, como escravos. Tinham 15 anos de idade. E em Daniel, no capítulo 1, nós podemos ver que eles, quando chegaram lá naquele novo lugar, naquele novo país, onde eles estavam como cativos, estavam sendo levados como escravos, foram escolhidos para aprender, né? Para estarem aprendendo tudo sobre os caldeus, toda a cultura, não é? E eles, quando viram colocar as iguarias no banquete, ele falou assim: esse banquete não é para mim. Esse banquete não é para mim. Por quê? Porque eu temo a Deus. Eu sei que existe Deus. Eu sei que Ele está no céu e sei que Ele está aqui também. Aonde eu estiver, aonde eu for, Deus, Ele sempre estará me guiando, estará comigo nas minhas dificuldades. Foi esse o pensamento daqueles 4 jovens, não é? Quando eles viram aquelas iguarias e resolveram, assentaram no coração. Esse assentar, você colocou propósito. Tenha propósito, não é? O crente precisa ter propósito para servir a Deus. Precisa ter propósito para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Neste mundo, onde há muitas ofertas, não é fácil. Mas não é impossível. Amém? Não é impossível. Basta querer. Você querendo, você vai conseguir. Amém? Então, o que eles fizeram? Eles creram em Deus, na sua palavra, não é? Porque eles conheciam, sabiam que não podiam comer aquelas comidas, por quê? Porque era misturada com sangue, era oferecida, não é, aos ídolos, não é, ali. E Nabucodonosor tinha determinado que eles comessem aquela alimentação. Aquela alimentação seria para que eles pudessem se manter. Mas, ao falarem com o eunuco,
E o eunuco temeu pela vida dele mesmo e dos 4, né? Aí deixou eles passarem um período pequeno, né? E depois desse período pequeno, que passou as semanas, né? Aí o que ele fez? Foi conferir, comparar um com o outro e viu que os 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram mais formosos, estavam mais formosos que os outros, né? Então isso foi o que aconteceu na vida destes irmãos. O que significa levar Deus a sério? Veja só, nós fizemos aí, né, apresentamos 3 exemplos: José, Davi e Daniel e seus amigos. E levar Deus a sério é muito mais do que uma declaração escrita numa camisa, no braço. Como a gente já viu aí, muitas pessoas escrevem, né, que isso não se deve fazer, fazer marcas no corpo, né, está lá em Deuteronômio, que o crente, o servo do Senhor, não faz marca no seu corpo. E colocar alguma coisa, um emblema, né, um símbolo, dizendo que é cristão, que é crente, né? Não, levar Deus a sério é muito superior a apenas uma letra de música também. Às vezes a pessoa fala assim, canta um hino, né, que está levando Deus a sério: eu quero ser santo, canta os louvores, mas depois que termina o louvor, não levam Deus a sério. Então, levar Deus a sério é uma atitude pessoal, não é um grupo de pessoas, cada um deve levar Deus a sério. É uma disposição individual de cada alma, cada pessoa, cada ser, não é, que serve ao Senhor, cada servo deve levar Deus a sério. Essa é uma postura que gera grandes bênçãos na vida do jovem, não é? Deus levado a sério é conhecer Deus intimamente, é se aproximar de Deus. Então nós temos aqui algumas citações, eu vou citar, vocês vão ler aí. Romanos 12, primeiro, a epístola escrita por Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, Coríntios, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outro texto que os irmãos podem ler é Oséias capítulo 6 e versículo 3, e Daniel capítulo 6 e versículo de número 10. Daniel, capítulo de número 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, olha só, se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, né, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, era um costume de Daniel estar sempre orando, se apresentando diante do Senhor. Levar Deus a sério é também procurar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Né? É sentir um profundo desejo de conhecer os propósitos e os objetivos de Deus, né, para as nossas vidas através da sua palavra, da sua orientação. A Bíblia, viu, meu amado irmão, já é uma orientação viva para a nossa meditação, para que a gente possa seguir a vontade de Deus, né?
Então nós temos aqui Provérbios 2, versículos de 1 a 5, nós vamos ler agora, tá? Então procure aí, abra sua Bíblia, juntamente comigo. Vamos ler aqui, Provérbios 2, capítulo 2, e versículos de 1 a 5. Já achou? Caso você não tenha achado, estiver procurando, pause o vídeo, tá? Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará conhecimento, o conhecimento de Deus. Então, veja, é uma postura, é uma condição, não é? Que Deus dá quando a gente coloca, intenta no coração, tem o desejo, vai buscando, né? Aí o irmão também pode ler Romanos 12 e 2, Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Temos também uma citação aqui, Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25, e Jeremias 29 e 11. Nós vamos ler Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 24, 7, versículo 24, que fala sobre os alicerces, né? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre ou pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, tolo, né, que edificou a sua casa sobre areia. Então, aquele que edifica a sua casa sobre areia, não é? É aquela pessoa que ouve a palavra, mas não tem interesse, não se desperta para o desenvolvimento espiritual e a comunhão plena com Deus. Mas aquele que se desperta é como aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, meu amado adolescente, meu amado irmão, minha amada irmã, procure sempre estar firme na rocha que é Jesus. Ele é o autor da vida e vai te ajudar a vencer todas as suas dificuldades. Veja que no versículo 27 diz assim ainda: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Aonde ela estava? Sobre areia. E o que aconteceu? Caiu. Infelizmente caiu. Por que é que cai? Porque a casa está edificada no lugar incorreto. Não está edificada com sabedoria. Então, caiu e foi grande a sua queda, ou ruína, noutra tradução, né? Então, meus irmãos, estejamos, pois, atentos, observando sempre, levando Deus a sério, porque a vontade de Deus é o nosso bem. Amém? Então, levar Deus a sério é desfrutar da sua bênção, da bênção de Deus, né? Se observarmos a vida de Daniel, dos irmãos, né, que ali estavam juntamente com ele, Ananias, Misael e Azarias, como já mencionamos acima, anteriormente falamos sobre isso, né? Então, perceberemos grandes bênçãos conquistadas por terem levado Deus a sério. Qual foi a bênção? Se tornar os mais sábios, né? Deus deu livramento, Deus, né, exaltou
Deus colocou eles sobremaneira, por quê? Porque eles levaram Deus a sério. Conclusão: a Bíblia revela-nos que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Observe bem isso, hein? A Bíblia revela, a palavra do Senhor revela que Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Eu serei o vosso Deus, se vós fordes o meu povo. Então, primeiro a gente tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Vamos ler aí 2 Timóteo, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Caso não encontrou, não esqueça, dê uma pause no vídeo, encontre. Quando você encontrar, aí a gente lê junto, tá? Então é isso, meus irmãos. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 ao versículo de número 13. Vamos ler aqui. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Certo? Então, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos, porque fiel é esta, a palavra, tá? Que se morrermos com ele, glória a Jesus, aleluia, também com ele viveremos. Se sofremos, com ele reinaremos. Mas se nós negarmos, ele também nos negará. Misericórdia, né? Então vamos desenvolver a nossa vida espiritual, porque o Senhor tem prazer em ver esta disposição em nossas vidas. Difícil? Não pensa que é fácil, não. Pensa que vai ser moleza, não. É muito difícil, né? Mas o que é que a gente tem? O Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos assiste, que nos orienta, que está sempre conosco, né? Ele está sempre a dizer, se você vai para a direita ou para a esquerda, ele está à sua retaguarda atrás, você vai ouvir a voz do Espírito Santo te dizendo: este é o caminho é este, reto, né? Que conduz à vida eterna. Isaías 64:4, nós vamos ler, seguindo o mesmo procedimento. Se você ainda não achou, dá uma pausa. Diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Amém? Então, não tem um Deus que faça coisa tão maravilhosa quanto essa: ajudar aqueles que nele esperam. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe, os dê uma noite abençoada. Assiste esse vídeo não só uma vez, tá? E Deus vai te mostrar a sua vontade. Leve Deus a sério, né? Não faça brincadeiras, não faça chacota. Se tem algum coleguinha fazendo uma brincadeira, procure não rir com ele, porque às vezes faz uma piadinha. Se você tiver desapercebido, você vai rir junto com ele. Mas se você estiver bem atento, aí você não ri. Você vai vencendo, tá certo? Você vai vencer o inimigo, porque ele manda os emissários dele, manda a mensagem dele para que a gente perca a comunhão, a espiritualidade, a gente venha maculando, venha perdendo a intimidade com Deus. Então nós precisamos ser íntimos de Deus, como foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quando eles fizeram todo
esse desenvolvimento espiritual na vida deles ocorreu por quê? Porque eles foram, se preocuparam, estavam presos, longe das suas famílias, longe de tudo, mas mesmo longe, permaneceram fazendo o que agrada a Deus. Deus, Ele está te vendo, aonde você for, o que você estiver fazendo. Ele não é igual eu, que eu só vejo quem está perto de mim. Passou de 20 metros, eu nem ouço mais o que a pessoa está falando, a não ser que esteja gritando, né? Mas eu mesmo não tenho condições nenhuma. Mas Deus, Ele é onipresente. Onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Onde você for, Deus está presente. Ele está contigo. Não só, né, para te orientar, mas para te guardar, para te dar uma instrução. E a gente precisa ter temor, né? Se Ele está em todo lugar, não é que eu vou temer a Ele para servir. Não, você vai servir a Ele para aprender. O temor. O temor, ele vem depois que você aprende a servir, e não antes. Quando o temor vem antes, a pessoa serve com medo. Mas quando se transforma em temor, é quando isso se torna mais íntimo, né? Mais profundo, mais conhecimento de Deus, certo? Então, a paz do Senhor. Assista também a outra videoaula, né? Videoaula. Assista também ao videoaula. Olha. É porque eu estava estudando aqui, né, com videoaula, mas veja também o outro estudo bíblico, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Uma boa noite ou um bom dia, não sei que hora que você vai estar vendo, né? Então, mas que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?